Esses 2 meses serão gloriosos, poderosos, definidores. Diga, coisas incríveis vão acontecer nesses próximos 2 meses, em nome de Jesus. Fé é certeza, fé é a convicção. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que os próximos 2 meses, novembro e dezembro, sejam meses incríveis, de grandes definições, de respostas, de milagres, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Quem crê? Sabe que a fé é a certeza, né? A fé é a certeza. Fé não é mera expectativa. Fé não é eu espero que tudo vai bem. Não, eu espero que aconteça. Não, fé é a certeza. Eu tenho a certeza. Diga, eu tenho a certeza que será. Esses 2 meses serão gloriosos, poderosos, definidores. Diga, coisas incríveis vão acontecer nesses próximos 2 meses, em nome de Jesus. Fé é a certeza. Fé é a convicção. Vamos lá. Leia aqui, por favor. Sócios de Deus. Vamos lá. Gênesis 12 diz assim: farei de você um grande povo. Diga comigo, e o abençoarei. Diga, tornarei famoso o seu nome. Olha que coisa incrível, hein? Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Diga comigo, e você será uma bênção. Olha que interessante, que primeiro diz, farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu o abençoarei é uma coisa, tornarei uma bênção, você será uma bênção é outra. É mais do que ser abençoado, é ser a bênção. É se tornar a própria bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Diga comigo, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, diga, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa foi feita a quem, gente? A Abraão. E o interessante é que a única forma de você herdar essa promessa no passado era através de sangue, descendência. Mas a partir de Cristo isso muda. A partir de Cristo essa promessa é transferida a nós. Olha que lindo. Se vocês são de Cristo, diga comigo, são descendência de Abraão. Diga, e herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Essas 7 promessas. Essas 7 promessas, nós somos herdeiros. Um povo grande, o abençoarei, tornarei o seu nome famoso. Você vê que é tão forte isso. E a palavra de Deus é tão forte no cumprimento, que você sabe que o nome de Abraão é o único nome respeitado nas 3 maiores religiões do mundo. As maiores religiões honram o nome de Abraão. Promessa de Deus, que o nome dele seria famoso. Não é só o cristianismo, é o judaísmo, é o islamismo. Todos reverenciam o nome de Abraão. Agora, isso é poderoso, porque é a única coisa que nos faz possuir essa promessa é a nossa fé. E você sabe que cristão está na igreja, mas tem muita dificuldade de crer numa promessa e possuir ela de verdade, né? Lamentavelmente eu tenho que dizer isso. Porque se realmente acreditasse, ela seria transformada em resultado. Mas muitos não creem nisso. Escutam isso, falam, ai que lindo versículo tal, mas o quanto eu creio que eu sou herdeiro dessa promessa, sou destinatário dessa promessa. Diz assim, quando nós ouvimos falar de Abraão e das promessas a Abraão, começa o primeiro mistério na vida
do povo herdeiro dessa promessa, a história do povo judeu. Porque o povo judeu é um mistério e um milagre. Como é que esse povo eles foram vítimas de ataques brutais, tentativa de extermínio por algumas vezes, mas ninguém consegue acabar com esse povo. Ninguém consegue exterminar. Por quê? Porque esse povo, a única forma desse povo perder uma batalha é em desobediência. É a única maneira. Do contrário, ninguém pode vencê-los. Porque há uma promessa sobre a vida deles. E aí, os judeus são 2% da população, diga comigo, e detém 52% de toda a riqueza do mundo. 2%. Daqui a pouco você vai entender por quê. Por que esse povo é tão próspero? Porque esse povo enriquece aonde eles vão, aonde eles pisam. Para qualquer lugar do mundo, eles pisam e eles enriquecem. Em qualquer lugar do mundo. Até outubro de 2024, cerca de 217 indivíduos de origem judaica conquistaram o prêmio Nobel, representando aproximadamente 22% do total de premiados, apesar de os judeus constituírem apenas 0,2% da população mundial. Mas ganharam mais do que todas as demais populações ou povos da terra. Esses números abrangem 6 categorias do prêmio: física, química, medicina, literatura, paz e economia. Que coisa, hein? Por que isso? Você olha a diligência desse povo, os princípios. A história mostra que é comum os judeus doarem de 20% a 30% dos seus rendimentos. Hoje pela manhã, quando eu pregava sobre isso, busca depois o depoimento brasileiro, não vou nem fora, vai brasileiro. O dono da construtora Cirelli. Busca depois você veja o depoimento dele, aquilo que nós estamos ensinando aqui, você vê que eles têm como missão. Eles têm como missão, a riqueza tem um propósito. 60% da riqueza dele já foi doada e ele não para de enriquecer. 60%. A doação dele ultrapassa bi e ele não para de crescer. Isso o brasileiro, fora os estrangeiros, porque faz parte da cultura deles. Eles creem na cultura da semeadura, eles creem na cultura da generosidade, eles creem, praticam ativamente e creem na lei do retorno. Desde cedo as crianças são alfabetizadas em hebraico e inglês, mas é raro que se limite a apenas 2 línguas. São em geral cultos extremamente dedicados. A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ordena o ensino constante da lei aos seus filhos. Deuteronômio 6, vai lá e lê. E isso aguçou nele a sua capacidade e criatividade para estudar e buscar conhecimento, revelações. Aí você olha, os judeus criam laços fortes entre si, facilitando assim o crédito dos negócios. Israel é uma nação rica, em alta tecnologia, muito próspera, pois o seu povo nutre a crença de que são sócios de Deus. Interessante, queridos, que tudo que eles enfrentaram foi transformado em habilidade de desenvolver e produzir riqueza. Sabe por que os judeus são, em termos de patrimônio imobiliário e em termos de instituições financeiras, eles são os maiores donos de banco no mundo? Os bancos, boa parte dos bancos no mundo são deles. Você sabe por que isso? Porque em muitos lugares eles foram proibidos de adquirir terras. Eles não podiam adquirir terras. E por não poder adquirir terras, eles desenvolveram a habilidade de desenvolver e multiplicar a sua riqueza de outras formas. E tudo foi transformando em riqueza. E nunca parou de enriquecer. Aí você olha, quando a gente passa ali pela região de Tel Aviv,
Você olha um centro tecnológico, a região tecnológica deles, que é uma coisa incrível, monstruosa. Por quê? Porque boa parte das grandes empresas que nós vimos e tecnologia que existe no mundo, ou boa parte dos equipamentos hospitalares, tecnologia que salva pessoas hoje, são criadas por eles. Todas foram criadas, boa parte foram criadas por eles. Boa parte da tecnologia que nós utilizamos hoje foram criadas por eles. Inteligência dada por Deus, habilidade dada por Deus. Eu vi, você olha a agricultura, por exemplo, a agricultura, o que existe de mais tecnológico em termos de agricultura é a criação deles. Antigamente, antes deles, você que foi agricultor, você tinha que pulverizar a sua lavoura inteira. Hoje, graças aos judeus, você não pulveriza uma lavoura inteira, você pulveriza simplesmente o foco, aonde é necessário. Você não precisa mais pulverizar. Hoje esse povo, eles desenvolveram a habilidade de captar água da atmosfera e jogar na torneira. Eles são o povo que mais reaproveita água no mundo. 92% da água é reciclada, reaproveitada, mais do que os Estados Unidos, que é 20 e poucos por cento. Olha o nível. Agora, por que tudo isso? Por causa de uma promessa. Por causa de uma promessa que eles creem, vivem, praticam, e aonde quer que estejam, essa promessa está sobre a vida deles e acompanha eles no mundo afora. Hoje existe pesquisas, cursos, hoje tem gente enriquecendo, tem gente pagando caro para tentar aprender sobre ensinamentos judaicos, como enriquecer, como prosperar. É muito comum você abrir o seu YouTube e você vai ver alguém ensinando sobre como prosperar dentro dos princípios dos judeus. É muito comum. Hoje mesmo apareceu um para mim. E muita gente vivendo e tentando aprender. Agora não é simples assim, né? Porque antes de mais nada você precisa praticar. E aí, por que isso é tão forte na vida deles? Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, diga comigo, fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, muito acima. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Diga comigo, todas essas bênçãos virão e os acompanharão. Por isso que aonde quer que eles pisem, eles sabem que a bênção está sobre eles. Eles acreditam que a bênção está sobre eles. Eles pisam lá e a bênção os acompanha em qualquer lugar do mundo. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Diga comigo em voz alta: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Lembre-se que nós somos herdeiros da promessa. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, diga comigo em voz alta, e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, quer dizer, povo santo, exclusivo, separado, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Diga comigo, o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, na terra que jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar, diga comigo, todo o trabalho das suas mãos. Diga, vocês emprestarão a muitas nações. Daqui veio a cultura. Nós emprestamos. Nós não tomamos emprestado. Nós vamos emprestar mundo todo.
Olha o que é o poder de uma promessa e quando você crê nessa promessa. Claro que não é só o crer. Tem direcionamentos, tem ensinamentos profundos. A Bíblia ensina nos mínimos detalhes como conduzir, o que fazer, o que não fazer. E eles levam isso à risca. E não é só eles, né? Tem muitos cristãos. Eu estava dizendo hoje, até hoje pela manhã eu comecei falar sobre algo, e agora na minha mente que eu lembrei que eu não concluí o que eu comecei falando. É só você olhar que não se trata simplesmente deles. Se tratam de nações e países cuja cultura é a cultura cristã, judaica cristã, e são praticantes, são os países mais prósperos do mundo. Você sabia que em alguns países como a Alemanha, por exemplo, a história de que para muitos é um preconceito, aqui já é debitado na fonte, o dízimo? Você sabia que é lei? Então, se você já é um dizimista, o seu dízimo já vai ser debitado da fonte para a igreja. É cultura, não é um problema para eles. A minha cunhada mora na Alemanha, nós temos membros da igreja que estão extremamente abençoados na Alemanha, prósperos, e eles vivem isso, já é debitado na fonte. Aí você olha para esses países como os Estados Unidos, que é um país cristão praticante, que isso faz parte da cultura deles, não só a cultura de ser um dizimista, ofertante, mas de ser missionários mundo afora. E são países extremamente ricos e prósperos. Diz: vocês emprestarão, aliás, o Senhor abrirá o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Diga comigo: vocês emprestarão a muitas nações, de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Quer dizer, vocês vão estar por cabeça, não por cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente, vocês estarão, diga comigo, sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Quer dizer, a lei da semeadura é um princípio universal, e eles levam isso extremamente a sério. É só você olhar essa cultura, por exemplo, olha hoje Bill Gates e o grupo do Bill Gates, aquele mega empresário do mercado financeiro, do mercado de bolsa, né? Da bolsa. Olha a história e o histórico de generosidade, doações desses homens. É um princípio, é aquilo que nós sempre falamos sobre princípio, né? Você honra o princípio te honra. Você quebra o princípio te quebra. É lei. E como é que a gente sabe disso? Praticando. Gente, quem estava aqui nas últimas sextas-feiras comigo? Como é que a gente sabe que isso vai acontecer? Como é que a gente sabe que o que eu falei que ia acontecer, aconteceu? Porque a Bíblia é um livro real. O que a Bíblia diz, acontece. Em todas as áreas. Todas as áreas. Quando a gente fala, nós temos visto quantas pessoas, no nosso meio mesmo, quantas pessoas têm explodido em crescimento e não tinha nada. Quantas pessoas chegaram na igreja só tinha dívidas e hoje são extremamente prósperas. Quantas pessoas que antes de chegar na igreja parecia que nunca viveriam um sonho e hoje, ao ultrapassar esse sonho, estão em outro patamar. Sonhos se renovando a cada novo tempo, né? Olha o que diz. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu já li isso aqui para vocês. Intel,
Google, Warner Bros., Levi Strauss, Disney, Walt Disney, Brasil, Grupo Silvio Santos, Banco Safra, Hospital Sírio-Libanês, Ambev, Facebook, Dell, marca de computadores, e muitas outras empresas criadas ou administradas por judeus, para comprovar aquilo que a Bíblia diz. A capacidade de produzir, a capacidade de criar, a capacidade de prosperar. 2 Coríntios diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação e a grande alegria e a extrema pobreza deles, diga comigo, transbordaram em rica generosidade. Sabe por quê? Generosidade é uma mentalidade, escassez também é uma mentalidade. Olha o que acontece. Uma mentalidade escassa não se refere apenas ao dinheiro, mas a uma visão limitada e restritiva da vida. Há pessoas, começando assim, por que muitas pessoas têm a dificuldade de se tornar diligente naquilo que faz? Buscar conhecimento, aprendizado, se desenvolver naquilo que faz. Mentalidade. Por quê? Se eu buscar me aprimorar, crescer, me tornar diligente naquilo que eu faço, a Bíblia diz que o diligente estará no meio dos príncipes. Mas geralmente a gente tem preguiça de fazer. Não queremos desenvolver, nos desenvolver. Por quê? Muitas vezes vem aquela mentalidade, né? Não é para mim. Não é para mim. Não sei se é para mim. Querido, uma ideia, uma porta, uma conexão que Deus te dá. Uma conexão. Uma conexão. Eu não mostrei aqui a semana passada o senhorzinho que chegou na igreja, era só um caminhoneiro aos 55 anos de idade, que foi assaltado, e o seu único ganha-pão era o seu caminhão. Hoje ele tem dezenas e dezenas de imóveis. Está aos 76 anos, 76 anos, estava aqui de manhã, no meio dos empresários, 76 anos, eu admiro gente assim, porque aos 76 anos, ele sabe o que tirou ele daquela limitação, de onde ele estava, e continua até hoje, não perde uma reunião. Você vem aqui, ele está no meio dos empresários, e não sabe quantos imóveis tem. Era só um caminhoneiro, que vivia de frete. Quem é da Mirassolândia aqui? Levanta a mão. Aquele prédio da Mirassolândia é deles. O prédio é deles. Era só um caminhoneiro. E tem dezenas de outros imóveis. Dezenas e dezenas, que ele nem sabe quanto ele tem hoje. E era um caminhoneiro. Hoje, aos 76 anos, estava aqui sentado com a esposa dele, querendo, buscando, depende da bênção, quer direção, quer graça para continuar crescendo, prosperando, vivendo, contribuindo. Pois, olha o que diz, no meio, a igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação e grande alegria, extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho, ó Paulo dando testemunho, dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles suplicaram insistentemente o privilégio, diga comigo essa palavra, o privilégio de participar da assistência aos santos. Quer dizer, nós queremos contribuir, nós queremos ajudar. E não somente fizeram o que esperavam, mas também entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Observe que a mentalidade, o texto não esconde que ele estava em extrema pobreza, mas também em grande generosidade. A mentalidade era de generosidade, não estava esperando, estava querendo contribuir. Quando a Bíblia diz ter vida e vida em abundância, é ter uma vida plena,
conectada com Deus, uma vida que começa na presente e estende na eternidade. Aí, vida em abundância significa exceder ao extraordinário. Uma vida que excede em qualidade e expectativa. Abundância, diga comigo, quantidade excessiva mais do que o necessário. Você tem mais do que o necessário. E o nosso grande desafio, gente, é a mudança de cabeça. É a mudança de mentalidade. Porque geralmente a nossa criação já começou errada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Muitos de vocês, já na sua criação, muitos foram criados para pensar, querem, mas muitos de vocês ouviram seus pais falarem mal de quem tem dinheiro. Quem ouviu o pai falar, ou em casa de alguma forma ouviu falar mal sobre dinheiro e prosperidade? Levanta bem alto a mão, por favor. Muitos de vocês, mesmo que não levantou as mãos, muitos têm um bloqueio. Quando fala, será que é para mim? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Quando eu deveria me ligar à fonte. Engraçado que quando a gente olha as pessoas, aqui mesmo na igreja, que têm crescido tanto e prosperado tanto, quando eu olho para essas histórias, eu me torno cada vez mais ousado para poder falar. Porque não são casos isolados. Chegaram pequeno, endividados, extrema dificuldades. Muitos, se serve para você como referência. Muitos desses empresários que hoje estão extremamente prósperos, um dia eu os atendi chorando se valia a pena seguir. Se valia a pena seguir. Porque houve um momento que acharam que não ia passar dali. E romperam. Romperam como? Na fé. Confiando na palavra, recebendo promessas e se agarrando às promessas. Promessas como estas. Promessas, olha que coisa linda. Lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso, diga comigo, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada, diga toda a graça, para que em todas as coisas, diga aí em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha como é forte isso. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada. Senhor, eu preciso. Vem cá, posso fazer uma observação para você? Falta dinheiro ou tem muito? Ou ele só está nas mãos erradas? Olha, outro dia eu vi uma reportagem, nem sei quem é, eu confesso que eu tive curiosidade depois para ir atrás de ver quem era. Não fiz porque eu esqueci, mas talvez você tenha visto. Diz que tinha eu não sei se é influencer, eu não sei o que ele é, porque eu só escutei o nome, e se você me perguntar agora o nome eu não sei, porque eu vi muito rápido, e eu vi falando do cara e tal, o cara era pura ostentação, a conta não fechava, porque seja influência digital, funkeiro ou qualquer coisa dessa natureza, está com o equivalente a 1 bi, bate a conta, fecha? Sim ou não? 1 bi, de onde vinha essa grana? De onde você acha que vinha? Conexão com PCC. PCC tem muito ou tem pouco? É muito dinheiro? Hoje não investiu, só em São Paulo agora não pegaram mais de 1.000 postos de gasolina? Escritórios na Faria Lima,
história que apareceu foi em torno de 50 bi. Tem muito dinheiro ou é pouco? Está nas mãos certas ou erradas? Por que não pode vir para a mão do justo? Por que não? Isso eu estou falando disso. Agora, eu poderia falar quantas pessoas estão usando o seu dinheiro para coisas erradas. Tem muito em mãos erradas. Continuamente não aparece um escândalo monstruoso ligado ao governo? Sim ou não? Não é muito dinheiro e não está nas mãos erradas? Por que não vir para a mão do justo? Porque dinheiro não falta, mas estão nas mãos erradas. Agora, o justo é justo ou o justo é parecido com o justo? É um ímpio que parece justo. Porque a gente pode ter imagem, mas a gente não passa por Deus, né? A gente pode parecer. Eu, para você, nós parecemos, você para mim parece, mas Deus sabe quem é, quem não é, né? Então, o que eu quero mostrar a você, hoje eu fiz a oração aqui com os empresários pela manhã, porque Deus tem feito isso, está fazendo já, começando por aqui. Tem gente muito grande descendo, e tem pequenos que vai subir, muitos pequenos que vão subir. Tem gente muito grande que já está descendo, e tem pequenos que vai subir. É a palavra. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu e deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Diga comigo: aquele que supre a semente ao que semeia, diga, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vamos lá, 1, 2, 3, e diga: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ah, meu Deus, você é poderoso demais. Serão enriquecidos de todas as formas, para que sejam generosos em todo o tempo. De todas as formas. É promessa, gente. É promessa. Não sei o que a tua religião te ensinou. Você está com a Bíblia nas mãos aí, antes de talvez permitir que a mente fique vagando de forma desprovida de inteligência. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Não tem voto de pobreza na Bíblia, não. Não tem voto de pobreza na Bíblia. Viu? O povo de Deus sempre foi cabeça, sempre foi próspero. Até porque, vamos lá, como é que a sua generosidade, como é que você, olha, por meio da nossa, que vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Muita gente vai agradecer a Deus pela sua generosidade, pela sua prosperidade. Quantas pessoas, gente, você pode ajudar mais com muito ou com pouco? Quanto mais você tem, mais você pode. Eu acho engraçado aquele discurso que de vez em quando alguns fazem. Ai, não sei por que não dá aos pobres. Quem fala isso não dá nada, sabia? Só sabe opinar, não dá nada, não faz nada pelo pobre. Outro dia eu perguntei para alguém: quantos pobres você ajudou esse ano? Porque o discurso é bonito, né? É bonito, mas a prática é zero. A generosidade de cada um determina a dimensão da colheita.
E isso é incrível. Olha a história de Abraão, voltando, presta atenção na história, porque a história eu quero mostrar para você quando a graça acompanha, a bênção acompanha. Voltando a Abraão da vitória de Quedorlaomer sobre os reis que ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Diga comigo em voz alta, diga: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dei-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Ninguém vai dizer isso. Não quero nada que é seu, porque ninguém vai poder dizer um dia: eu enriqueci Abraão, porque quem me enriquece é Deus. Só que o ponto aqui tem duas coisas fortíssimas. Quando você estuda esse texto, você vai ver uma guerra de 4 reis com 5 reis. 4 reis, um deles que era o cabeça, dominava sobre 5 reis. E quando os 5 reis tentou se rebelar e se libertar daquilo, virou uma guerra. E quem venceu? Aqueles 4 reis. E levou o rei de Sodoma como escravo. Mas quem estava lá em Sodoma? Quem estava lá? Ló, sobrinho de Abraão. Quando chegou Abraão, que Ló, seu sobrinho, havia sido levado como escravo pelo rei nessa guerra, o que ele fez? Ele reuniu seus 318 servos, porque quem pensa que Abraão era um senhorzinho pacato, que vivia só para orar, levantar altares ao Senhor, aqui mostra que não. Ele pegou seus 318 servos, foi lá, lutou, guerreou, derrotou, resgatou o seu sobrinho e os bens do seu sobrinho. Ou seja, o que 5 reis não conseguiu, Abraão conseguiu com 318 servos. Aonde o senhor quer chegar? Quando a graça te acompanha, o que gente grande, poderoso não conseguiu fazer, você consegue fazer na bênção do Senhor. Está entendendo? Agora, quando você sabe que numa guerra quem vence tem os despojos, conquista os despojos. E aí o rei, todo feliz com Abraão, vem querendo abençoar Abraão e dando riqueza a Abraão. Abraão falou: não aceito nada que é seu. Amanhã ninguém vai dizer que enriqueceu Abraão. E o texto mostra que nessa guerra, os despojos da guerra que Abraão conquistou, da guerra, não que o rei queria dar, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era um sacerdote, rei sacerdote, que é uma espécie de Jesus no passado, que não tem genealogia, não tem princípio, não tem fim, não fala nada sobre ele. Então, a primeira pessoa a honrar com o princípio do dízimo, e você vai ver isso novamente lá em Hebreus 7, depois estuda Hebreus 7, que você vai ver que esse é um sacerdócio eterno, que não tem fim. Não é o sacerdócio levítico, não é da lei, é um sacerdócio eterno, que é o sacerdócio de Melquisedeque, a segunda ordem de Melquisedeque, que o Senhor Jesus vem dessa ordem. Então, a primeira pessoa a honrar o Senhor com o dízimo foi Abraão. E isso trouxe o que? Abraão? Crescimento, bênção em cima de bênção, prosperidade em cima de prosperidade, riqueza, riqueza, riqueza. Lá no capítulo 3 de Gênesis você vai ver que a terra não comportava a riqueza de Abraão e Ló. E Abraão era um dizimista. E a promessa vem para a descendência de Abraão. Malaquias diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, e ponham-me à prova. Diga comigo essa frase, diga comigo: ponham-me à prova.
Ache outro versículo na Bíblia que vai ser específico para você. Põe a minha prova nisto. O bispo está falando de dízimo. Não estou falando de dízimo, não. Você não é obrigado a fazer nada. É só sua fé que vai determinar. Sou obrigado a te ensinar. Gente, alguém é obrigado a dizimar? Sim ou não? Você acha que Abraão foi obrigado a dizimar? Tinha lei que exigia que Abraão dizimava? Abraão dizimou por fé. Dizimar por fé é o quê? Eu creio na promessa. Eu creio na bênção. Agora, qual é a responsabilidade nossa? Ensinar. Ai de nós se não ensinar. Ai de nós. Porque existe uma promessa. Olha o que você leu. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir, o que está escrito ali? O que está escrito? E derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Você sabe, o outro texto que você vai ver a mesma expressão de comportas do céu sendo abertas? Dilúvio. Aí olha o que aconteceu sobre a terra quando as comportas dos céus foram abertas e o do abismo da terra foram abertas. O que aconteceu? Inundou. Foi um transbordamento. A mesma promessa vem para Malaquias, agora em forma de bênção, prosperidade. E é onde muitos têm perdido essa bênção, essa promessa, que diz assim: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Então verão o que? Outra vez. Gente, por que é tão importante você entender isso aqui? Porque muitos estão sendo roubados. Você não rouba a Deus, você está sendo roubado. Porque a palavra assegura bênção para a tua vida. Bispo, se eu não fizer... Gente, quanto tempo faz que você está na igreja? Responde para você. Quanto tempo faz que você está no cristianismo? Então a segunda pergunta que eu vou fazer a você: quanto tempo o cristianismo existe? Há quanto tempo Cristo foi crucificado? A igreja do Senhor está aí há quanto tempo? Você nem existia, ela já estava aí. Para mostrar a você que a igreja existe sem mim, sem você. Que a igreja vem num processo de crescimento mundo afora, sem mim, sem você. Agora, o Senhor nos chama para fazer parte disso. O Senhor nos chama para fazer parte desse processo, que você sabe, né? Tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. A palavra está se cumprindo à risca, correto? Eu vou te ensinar uma coisa hoje para você não viajar. Todo mundo fica assim: invista nisso, que isso aqui o governo não pega. Invista em Bitcoin, porque o Bitcoin não sei o que, não sei o que. Para. Isso é tudo tolice. Você sabe que, começando, vamos falar do Brasil. Vamos falar do Brasil. Você faz alguma coisa hoje que não seja por meio digital? Como é que você paga as suas contas? Pix? Quem usa Pix aqui, por favor? A estrutura já está toda pronta. Biblicamente, vai vir uma só moeda, um só governo. Quando se diz de um só governo, essa história de que essa moeda, ou eu tenho dinheiro lá naquele país, eu tenho dinheiro, essa moeda ou aquela, não, vai ser um único governo com uma única lei. Com uma única lei. Uma única moeda. O que bloquear aqui vai ser bloqueado no mundo inteiro.
Hoje, se o sistema bancário der pau, você não compra e você não vende. Quando o seu banco, o seu aplicativo do banco dá problema, você já não paga nem suas contas. Quando cai energia na rua, você não abastece, você não vai no mercado, porque não tem nem como pagar. Outro dia eu estava no shopping, caiu o sistema, as lojas fecharam as portas, porque não tinham o que fazer. Então, você sabe que, se você não sabe, o princípio todo o processo já está em andamento. Bispo, o que nós podemos fazer? Nos preparar para aquilo que há de vir. Como? Nós, essa igreja, ela crê que a igreja, quando chegar o momento da revelação daquilo que a Bíblia chama de anticristo, porque o espírito dele já está aí, só falta ele, o espírito dele já está aí. Você vê que o mundo está em colapso, guerra por um lado, guerra para o outro, catástrofe por um lado, o Brasil em guerra também. Todo o sistema tecnológico já todo muito bem já estabelecido, porque a partir do momento que se revela, o espírito está aí, o anticristo se revelou, tem o que fazer. Para onde você vai? Aonde você não é monitorado hoje? Estava vendo uma tecnologia que já ela está chegando aqui. Hoje ainda eu estava falando com o Marcelo, que chegou da China semana passada. Ele falou assim: bispo, você não dá um passo sem ser monitorado. Eu vi uma reportagem a semana passada que no banheiro público da China é facial. Você retirar o papel, você retira o papel, é facial. Bicho, controla até quando você vai no banheiro? Até no banheiro. Não tem do que, não tem um controle. Imagina que nível que chegou? Está aí, é disponível, vai lá para você ver. Está disponível. Então, o sistema já está estabelecido. Eu vou ter dinheiro guardado. Que dinheiro, filho? O sistema coisou, você faz o que com ele? Nós estamos caminhando para o dinheiro ser tirado de circulação, você sabe disso? Você já nem usa mais. Quem ainda anda com o bom e velho dinheiro no bolso? Olha lá, um ou outro. Então, o que nós precisamos? Viver a palavra. Viver a palavra, porque a partir do momento, só existe uma maneira. Tem promessas para nós. Agora, é só desgraça? Não pensa em desgraça. Eu penso na bênção. Porque você sabe que Cristo vai governar aqui? Sabe que tem um reino milenar, 1000 anos do governo de Cristo, de paz, justiça e prosperidade total? Para de brigar por coisas pequenas, porque se esse mundo, na bênção de Deus, próspero, abençoado, já é tão bom, agora imagine no governo de Cristo, onde é paz total, justiça total, não haverá injustiça, e prosperidade total. Está muito perto disso. Estamos caminhando para isso. Alerta do bispo Maurílio para vocês. Fique de olho no acordo de paz. Se ele começar a avançar, ele não pode avançar. Ou ele vai explodir já e não vai dar em nada, vai ver, o pau vai torar de volta. Mas se ele começar a avançar, é alerta total. Trump, acordo de paz em vários países, já fazendo a faxina do narcotráfico nos países aonde é celeiro. O Salvador está aparecendo. Aquele que está resolvendo os problemas está aparecendo. Vai vir outros aí com força. Porque para todo mundo aceitar, todo mundo vai aplaudir. Esse é o cara que a gente precisava.
Resolveu o problema. O que ninguém conseguia fazer, resolveu. É assim que todo mundo vai entrar, gente. Estou falando que seja ele não, mas o desenho começa a caminhar. Está se desenhando. Porque precisa de um Salvador. E ele chega como Salvador. Porque ninguém vai aceitar se chegasse como um bicho feio. Não é verdade? Chega como um Salvador. Esse é o cara que a gente precisava. Esse é macho. Esse resolveu. Você viu que ninguém teve coragem, foi lá na guerra, foi lá, acabou com a guerra lá, acabou com os narcotraficantes, acabou com a máfia, está acabando. Pôs ordem no país tal, pôs ordem no país tal. Eu vi hoje uma reportagem, Nigéria está matando cristão como se fosse nada. Ele já mandou um recado para a Nigéria. Se o governo da Nigéria não fizer algo, nós vamos entrar. Já mandou? Aí, ó, viu hoje? Ó. Já mandou tropas trabalhar, está resolvendo o problema. Aonde tem um problema, nós vamos resolver. Está facinho de cair. Quando acontecer. Ô bispo, eu vim para ouvir de prosperidade. Prospera enquanto dá tempo. Entendeu? Prospera enquanto dá tempo. Faz parte desse processo maravilhoso, porque as coisas estão se desenhando. Agora, eu estou esperando o anticristo? Não, eu estou esperando Cristo. Quem está esperando o anticristo? Tem gente que levantou a mão aí, gente, está esperando o anticristo. Nós estamos esperando Cristo. Cristo. Não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Estamos aguardando por Ele. E queremos fazer parte desse governo milenar. Bispo, mas eu ouvi falar que eu vou morar no céu. Depois é outro processo. Tem dois processos. Porque tem aqueles que já estão, tem aqueles que serão arrebatados, e tem aqueles que vão governar com Cristo. E depois do milênio, bispo, novo céu e nova terra. Bispo, eu não acredito. Não, paga para ver, fica à vontade. É igual o cara que virou para mim e falou assim: o inferno a Bíblia descreve simplesmente como um lugar de prantos e ranger de dente, né? Aí ele pegou e virou para mim e falou assim: alma tem dente? Eu falei: não sei, paga o preço aí, vê, depois você descobre se ela tem ou não tem. É só uma forma da gente entender o que é dor, o que é sofrimento, porque não tem como descrever. Então diz, é um lugar de prantos e ranger de dente. De que outra forma nós entenderíamos? Quantas vezes você rangeu os dentes na vida? Só em extrema dor, em extremo sofrimento. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Tem uma coisa muito interessante aqui. Jacó, para quem lembra da história de Jacó, quando chegou nessa terra, ele chegou foragido. Jacó não sabia o que ele ia fazer nesse lugar. Olha que coisa interessante. Quando ele deitou e dormiu com a pedra no travesseiro, com a pedra como um travesseiro, ele teve um sonho. O sonho era anjos subindo e descendo aos céus numa escada enorme. E aquele sonho para ele foi revelador. Ele acordou, ele pegou aquela pedra, levantou, derramou azeite e fez um voto ao Senhor. Quando ele fez o voto, olha o que ele diz, esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. De tudo quanto me deres, diga comigo, certamente te darei o dízimo. Aí você olha a história, né? Gente, posso fazer uma colocação com base naquilo que eu acabei de dizer? Em quanto tempo a riqueza de Labão foi transferida para Jacó? Você sabe? Porque ele diz aqui, olha o que ele diz aqui, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratasse o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Ele tinha só o cajado na mão. Agora ele tem rebanhos e mais rebanhos, rebanhos mais rebanhos, servos e mais servos, servos e mais servos. Em quanto tempo foi feita essa transferência de riqueza de Labão para Jacó? 6 anos. Em apenas 6 anos.
6 anos a transferência foi feita. Porque, bispo, ele não trabalhou 20, trabalhou pelas mulheres. Trabalhou pela prosperidade, em apenas 6 anos foi feita transferência de riqueza. Transferência de riqueza é bíblica. De Jacó, de Labão para Jacó, dos filisteus para Isaac, da nação de Canaã para os hebreus, dos egípcios para os hebreus. Transferência, diga essa palavra, transferência de riqueza. Isso sempre aconteceu. Sempre. Inclusive você sabe que quando a gente vê pessoas, é o que eu disse agora há pouco, né? Dinheiro tem, riqueza tem, está nas mãos erradas. Ela precisa vir para as mãos certas. Mas tem e não é pouco, principalmente no nosso país. E não é pouco. Muito dinheiro. Só que está nas mãos erradas. É Deus canalizar como Ele está fazendo na vida de muitos. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Tem uma promessa de Isaías, que Deus disse assim a Acais, ó, presta atenção, e vê se é ousado para tomar posse disso aqui, ó, presta atenção. O Eterno falou novamente com Acais, dessa vez disse, vamos lá, fale comigo, diga, peça um sinal milagroso ao Eterno, qualquer coisa, seja ousado, pode pedir, o céu. Esse tonto não pediu, esse tonto quis dar um de santo demais, acha que eu vou pedir, acha, e o Senhor deu a oportunidade a ele de pedir. Ele preferiu ir buscar, deixa eu dizer isso para você, ele preferiu fazer aliança com homens do que pedir a Deus. Ele preferiu confiar em homens do que buscar em Deus. E ele se deu mal. Porque quando Deus falou isso aqui a ele, Deus falou verdadeiramente. Peça um sinal miraculoso. Peça algo grande. Está ali, ó. Qualquer coisa. Seja ousado. Pode pedir o céu. Lembra quando Deus disse a Davi? Pede-me as nações que eu te darei. Olha, eu fiz isso na tua vida, fiz tudo isso na tua vida. Se não fosse o suficiente, eu teria feito mais. Era só você pedir. Mas o nosso erro é muitas vezes, ao invés de concentrar a força de dizer Deus, eu acredito nisso. Eu vou pedir ao Senhor. Eu acredito na tua palavra. Eu acredito que o Senhor pode fazer coisas estrondosas. O Senhor disse, está ali como Malaquias, provai-me nisto. Está aqui Isaías, peça um sinal miraculoso ao Eterno, qualquer coisa, seja ousado. Só que para ser ousado eu preciso de fé, né? Não é verdade? Eu preciso de fé. A gente precisa ser ousado. O Senhor vem e diz, pede o céu, pode pedir o céu. Quando Deus repreendeu Davi, falou, você não precisava ter errado, cara, se você tivesse pedido, já fiz tanto na tua vida, se você tivesse pedido, eu teria feito mais, eu teria te dado mais. Fé não é dúvida, gente, fé é certeza. Por isso que a Bíblia diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Enquanto o mundo diz, eu espero que dê certo, diga comigo, o homem de Deus e a mulher de Deus, diga, eu tenho a certeza, diga, eu tenho a certeza que vai dar certo, diga, eu tenho a certeza que vai acontecer, diga, eu tenho a certeza que portas se abrirão,
Diga: eu tenho a certeza do meu milagre. Eu tenho a certeza que novembro e dezembro serão estrondosos na minha vida. Eu tenho a certeza que eu serei surpreendido. Eu tenho a certeza que Deus está no controle, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que não está no final, está no começo. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. É igual, muitas vezes a gente vai aceitando as coisas, aceitando passivamente. Vai sendo atacado, bombardeado. A mente vai sendo atacada. Sentimentos, pensamentos, angústia, tristeza, depressão, opressão, desânimo, as energias sugadas. Faz 2 semanas que eu falei que isso não é natural, e eu ia provar que não era natural, que é espiritual. Da semana passada para cá, tanta gente se bloqueou, destravou, mudou, espiritualmente mudou, fisicamente mudou. Por quê? Porque nós enfrentamos uma guerra, nós somos atacados continuamente. Esse sentimento que muitas vezes vem sobre você de angústia, falta de propósito, falta de energia, desânimo, tristeza, tem vontade de fazer nada. Filho, é espiritual. Se você não aprender a lutar, você vai ser vítima desse tipo de atuação uma vida toda. É espiritual, vai por mim. Não é meu propósito aqui hoje, mas se eu fizesse o que eu fiz aqui sexta-feira, muita gente ia se surpreender aqui. Ia se surpreender de forma gentil, para não dizer chocar. A mesma coisa, espera aí, ai, meu ano acabou, não é para mim, ai, não tem nada mais para acontecer, espera aí, meu filho do céu, tanta coisa gloriosa, pode e vai acontecer. Diga: vai acontecer. Diga: eu tenho a certeza que vai acontecer. Diga: eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Diga: eu tenho a certeza. Diga: vai acontecer. Fala: novembro e dezembro será estrondoso. Operando Deus, não há quem possa impedir. Vai acontecer. Deus mandou pedir, Deus mandou ser ousado. Muitas vezes a nossa maior guerra é ser ousado. A nossa maior guerra é uma guerra interna. É a gente ter coragem de ousar, de orar com ousadia, de fazer declarações poderosas. Eu não sei, mesmo o que Deus pode fazer, o que Ele pode fazer, eu pergunto para você. O que você acha que Ele pode fazer? Ele mesmo falou: pede qualquer coisa. Qualquer coisa. É a nossa fé que nos move. Meu filho, é ideias, é portas, é conexões, é coisas que não aconteceram, contratos, negócios, negociações, prosperidade, portas se abrindo, ideias nascendo dentro de você, coisas incríveis, Deus te favorecendo. Eu estava vendo meu culto de 6 anos atrás, esse culto aqui. E eu estou testemunhando de uma doação de 50 alqueires para alguém que não era herdeiro. Não, ele era herdeiro? Não, simplesmente alguém olhou para ele e disse assim: eu gosto de você e eu quero fazer uma doação de uma herança para você. 50 alqueires. Está no meu culto 6 anos atrás. Doação de uma pessoa que olhou para ele. Certamente Deus disse: passa para ele, eu quero abençoá-lo e você vai ser o instrumento. Incrível, né? Incrível. Operando Deus, a porta que Deus abre, prega para você. Prega para você. A Bíblia não diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles? Diga: todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas serão convertidas
para o meu bem. Diga: nesses próximos meses, aí o que tem tudo para dar errado vai dar certo, porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Diga: todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então ore e declare: novembro e dezembro será poderoso. Novembro e dezembro, em nome do Senhor Jesus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Novembro e dezembro, em nome do Senhor Jesus. Fala para Deus: Senhor, foi o Senhor que mandou pedir. Foi o Senhor que mandou pedir. Eu estou pedindo. Eu acredito, Senhor. Eu acredito em coisas incríveis. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, que se a tua bênção estiver sobre a minha vida, eu serei favorecido. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, em definições, em respostas, em milagres. Eu acredito, Deus. Eu acredito, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Eu declaro portas sendo abertas. Eu declaro, meu Pai, conexões, aumento de salário, negociações, contratos, as maiores negociações, os maiores contratos, as maiores vendas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo com ela, meu Pai. Eu declaro sobre a vida dela. Eu profetizo sobre a vida dela. Eu profetizo. Eu declaro, meu Deus, o sobrenatural. O Senhor levantando pequenos. Ó, meu Deus, dinheiro tem, Senhor. Faça transferência. Faça transferência. Tira da mão do ímpio. Tira da mão do ímpio e coloca nas mãos do justo. Tira da mão do ímpio e coloca nas mãos do justo. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito. Abençoa, meu Pai. Eu abençoo, meu Deus, o teu povo. Honra o teu povo. Prospera o teu povo. Abra as portas, abra as janelas dos céus. Derrame bênção sem medidas. Bênção do crescimento, da prosperidade, da abundância. Eu declaro, meu Deus. Eu acredito, meu Pai. Eu acredito, ela acredita. Eu acredito, ela acredita. Eu acredito, ela acredita, meu Deus. E eu declaro, meu Deus, Senhor, portas se abrindo, negócios concretizados, negociações, contratos assinados. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, Senhor, eu creio, nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Ela anda por fé, nós andamos por fé, meu Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, meu Deus, peça, Senhor, peça um sinal milagroso. Peça, nós queremos, meu Pai. Peça, qualquer coisa, seja ousado. Seja ousado, eu quero, meu Deus. Eu creio, ela crê. Eu creio, ela crê. Eu creio, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Novembro, meu Pai. Novembro e dezembro serão mês de bênçãos. Novembro e dezembro serão gloriosos. Novembro e dezembro serão extraordinários. Novembro e dezembro, meu Deus, serão mês de boas novas. Novembro e dezembro, meu Deus, será sobrenatural. Novembro e dezembro, meu Deus, será incrível. Novembro e dezembro, meu Deus. Novembro e dezembro, meu Deus. Eu declaro, Senhor, que nós sejamos surpreendidos. Nós seremos surpreendidos, meu Deus. Nós seremos surpreendidos em nome do Senhor Jesus. Eu declaro com ela, eu oro com ela, eu profetizo sobre a vida dela. Eu profetizo, meu Deus, nós somos herdeiros dessas 7 promessas, de Abraão. Nós somos herdeiros, meu Deus. Eu acredito que a tua bênção nos acompanhará. A tua bênção nos acompanhará. Para onde nós formos, a tua bênção nos acompanhará. A tua bênção nos acompanhará. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a tua bênção nos acompanhando, Senhor. Eu declaro, Senhor. Abençoe cada trabalhador que aqui está. Deus, eu faço a mesma oração. Eu faço a mesma oração que eu fiz pela manhã. Quanto dinheiro nas mãos erradas, Senhor. Quanto dinheiro estão nas mãos erradas. Quanto dinheiro, Senhor, nas mãos de empresários corruptos. Homens, Senhor, que usam para o mal. Quanto dinheiro na mão de organizações que não te honram, que em nada te glorifica. Faz transferência de riqueza, Senhor. Faz transferência de riqueza. O Senhor tirou de Labão e transferiu para Jacó.
O Senhor transferiu, tirou dos filisteus e transferiu para Isaac, dos egípcios para o povo hebreu, Senhor. O Senhor tirou Canaã das mãos dos cananeus e deu ao povo hebreu, Senhor. Faz hoje, Senhor. Faz hoje. Unge essas mentes, dê visão, ideias, sabedoria, discernimento, conexão. Dê a eles, Senhor, habilidade, capacidade de produzir riquezas. Dê a eles, porque tua palavra diz que é o Senhor que dá poder ao homem para produzir riqueza, Senhor. Unge eles. Eu oro, Senhor, e eu quero declarar um novembro estrondoso, de milagres, Senhor. Bênçãos sobrenaturais sendo derramadas sobre a vida deles. Eu creio, Senhor, eu creio. Derrama sobre a vida deles, Senhor. Eu declaro que novembro seja surpreendente, que dezembro seja extraordinário, Senhor. Meses milagrosos sobre a vida deles, meu Pai. Nós temos a certeza, meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus, o mesmo Deus. O Senhor não mudou. Derrame sobre a vida deles, ilumina, aumenta a medida de graça. O Senhor disse que eles serão enriquecidos de todas as formas, Senhor, que pela vida deles muitos dariam graças ao Senhor. Que assim seja, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um. Eu oro por cada um, e eu declaro esta unção de crescimento, de prosperidade, essa unção para que todas as coisas cooperem para o bem deles e que a bênção os acompanhe. Que seja um mês de grandes definições, que seja um mês de grandes respostas, de grandes mudanças, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão na sua mente e diga: Senhor, unja a minha mente. Diga: faça da minha mente um celeiro de ideias poderosíssimas, criativas. Diga: me dê visão. Diga: amplia minha visão, amplia minha capacidade de lidar com coisas maiores, de enxergar coisas maiores. Diga: Senhor, unge os meus ouvidos, faz dos meus ouvidos ouvidos ungidos. Eu quero ouvir a tua voz. Tem informações que só o Senhor tem. Diga: me ajuda a entender, discernir a tua voz. Diga: Senhor, unge a minha boca, confirma as palavras que vão sair da minha boca, que cada palavra que sair da minha boca serão confirmadas pelo Senhor. Diga: Senhor, unge o meu coração, que o meu coração seja um coração que discerne a tua voz. Diga: que entende os teus propósitos, que obedece ao Senhor. Diga: Senhor, unge os meus pés. Diga: onde eu pisar, que eu seja abençoado, que eu seja abençoado ao entrar, que eu seja abençoado ao sair. Aonde eu pisar com a planta dos meus pés, diga: eu serei abençoado. Levante as suas mãos e diga: Senhor, consagra as minhas mãos. Diga: onde eu colocar essas mãos, vai crescer, vai prosperar. Tudo que eu tocar, diga: vai dar certo, vai prosperar, vai se multiplicar. Diga: Senhor, faça das minhas mãos mãos benditas, mãos abençoadas, mãos consagradas. Diga: pode não estar dando certo para ninguém, mas vai dar certo para mim. Pode não estar acontecendo para ninguém, mas para mim vai acontecer, porque a tua bênção é a diferença na minha vida. O Senhor disse que haveria uma diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve. Diga: e eu creio nesta diferença. Diga: eu acredito, Senhor. Diga: eu acredito. Diga: eu acredito. Diga: eu acredito. Diga: vai acontecer na minha vida. Diga: novembro e dezembro serão gloriosos, poderosos,
extraordinários, serão meses sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Diga: esta é a minha fé. Diga: eu que eu creio e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, consagra o meu mês. Diga: eu estou consagrando o meu mês. Diga: eu preciso da tua bênção, e a tua bênção é tudo que eu preciso. O resto vai dar certo, se a tua bênção estiver sobre a minha vida. Diga: o mês de novembro será uma bênção, será surpreendente, será sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.